Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal É Interessante. Eu me chamo Marcílio Fontinelli e hoje nesse vídeo nós vamos conhecer as 7 previsões de Nostradamus que realmente aconteceram. Porém, antes de entrarmos no nosso vídeo, eu peço a você, se inscreva-se no nosso canal. Se você não é inscrito, ative as notificações e deixe o seu like se você gostou. Antes de mais nada, vamos para o nosso vídeo e solta a vinheta! Bom, gente, a primeira profecia que deu certo, que foi verídica, que aconteceu de Nostradamus, né, de acordo com os quartetos de Nostradamus, né, os manuscritos dele, em que dizia: o sangue do justo será derramado por Londres no ano de 66, queimada por fogo. Então, gente, entre os dias 2 a 5 de setembro de 1566, houve um incêndio na cidade de Londres, deixando mais de 70 mil pessoas nas ruas. Por sorte, apenas 6 mortes foram registradas, né? Dado o tamanho alastro do incêndio, é uma quantidade bem baixa, ou seja, pelo tamanho do incêndio, como vocês vêem nas fotos aí, nas pinturas da época, o incêndio foi bastante grande e o número de mortes foi pequeno em comparação, né, com o incêndio, graças a Deus, né? Bom, a segunda profecia que deu certo de Nostradamus, né, foi a Revolução Francesa, né? Ela teve seu início em 1789, influenciando toda a história da humanidade, né? E no final do século XVIII, a França era a nação mais populosa, rica e desenvolvida da Europa. O problema é que com o tempo a rainha Maria Antonieta tornou-se bastante impopular por causa de suas atitudes fúteis. Ainda assim, o rei Luís XVI conseguiu manter a sua simpatia. Então a previsão de Nostradamus foi a seguinte: a época é muito boa e o rei muito bom, mas serão aniquilados pronta e subitamente por negligência. Farão mau juízo da leviandade da esposa do rei, que será morto devido à sua benevolência. Antes da guerra, o grande tombará, cairá e será executado, e sua morte será súbita e triste, antes mesmo que ele termine seu reinado. Ou seja, isso aí foi a profecia que Nostradamus falou, né? Previu aí para a Revolução Francesa, e realmente aconteceu isso, né? E outras coisas também, como a queda da Bastilha e tantas outras aí, até o rei ser guilhotinado, né? E a família toda, a família real francesa ser guilhotinada aí, e várias pessoas também. Bom, gente, a terceira profecia de Nostradamus aí que deu certo foi o nascimento de Napoleão Bonaparte, aquele que ia ser praticamente o comandante da França, né? Aí nos anos pós Revolução Francesa. E o Nostradamus escreveu o seguinte: no mundo será feito um rei que terá pequena paz e vida curta. Neste tempo o barco do papado estará perdido, governado em seu maior detrimento. O imperador nascerá da Córcega e custará caro ao imperador. Veremos com quantos ele faz aliança. Será julgado menos príncipe do que o carniceiro, prestes a combater, falhará. O chefe inimigo obterá vitória, a retaguarda se defenderá, e os que forem mortos no território cheio de neve farão falta. Bom, gente, nesse último parágrafo, né, veio falando como é que o exército dele foi derrotado, né? Foi dizimado, na verdade, com um inverno altamente rigoroso, quando ele com 1.000 homens travou a batalha de Waterloo contra os ingleses e acabou padecendo, né, em 1815. Ele, que tinha anexado vários territórios papais, porém foi derrotado por um inverno rigoroso e pelos ingleses. Bom, gente, em uma de suas cartas, Nostradamus pronunciou o seguinte: do mais profundo ocidente da Europa, de gente pobre nascerá um menino, que com sua fala seduzirá as massas.
sua fama e reino crescerá. Coincidência ou não, né? A relação entre esses versos e o nascimento de Adolf Hitler deixam muito o que pensar, né? Levando em consideração que o líder nazista nasceu na Áustria, proveniente de uma família pobre. Se contar, né, a magistral habilidade oratória do Führer, que lhe permitiu convencer milhões de alemães a lutarem ao seu lado. Mas se você for ver, isso foi uma das profecias que muitas pessoas, né, muitos especialistas confirmam, né, que foi para Adolf Hitler, né? Que por sinal o Nostradamus tinha várias profecias que conveniente aí, que se coincide muito com Adolf Hitler, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver bem frequente. Bom, gente, como eu falei que o Nostradamus fala bastante aí de Hitler, né? No ano de 1933, o Hitler é nomeado primeiro chanceler da Alemanha, né, pelo presidente de Hindenburgo, e no ano seguinte assume o poder absoluto por meio de plebiscito, fazendo com que a Alemanha fosse o estado de principal consumo, empregador e monopolizador do comércio exterior, concentrando-se na política de rearmamento. Isso após a derrota da Primeira Guerra Mundial, né? Por conta de sua propriedade inicial, os nazistas conseguem desenvolver ao poder alemão, ao povo alemão, né, sua confiança, né? Convencendo aos poucos de que a raça ariana é superior às outras. Então Nostradamus escreveu assim: a primeira personagem do Terceiro Reich fará pior do que Nero. Ele será também monstruoso e derramará sangue humano e mandará construir fornos. A prosperidade terá fim e esse novo chefe causará grande escândalo. Realmente, né, se a gente for analisar, é uma alusão muito grande ao Holocausto, né? Pelos detalhes, né, pela pessoa que fez isso, que planejou tudo isso, que foi o Hitler. Então essa aí foi uma profecia bem acertada, né, e bem direta, né? Bom, gente, em relação às bombas de Hiroshima e Nagasaki, Nostradamus fala o seguinte: próximo às portas e dentro das cidades haverão flagelos como nunca vistos antes. Fome pelo ferro serão arremessados. Ao grande Deus imortal todos pedirão socorro. Então essas frases, né, Nostradamus, né, no livro 4, né, do quarteto da segunda cintura de Nostradamus, né, um livro que ele escreveu aí, né, falando sobre isso, né, e de acordo com as interpretações fazem referência às bombas atômicas que os Estados Unidos lançou sobre as cidades japonesas. Assim, no segundo verso, o profeta se referia às cidades nipônicas, enquanto ao terceiro se referia a centenas de milhares de pessoas mortas como consequência dos ataques e vítimas posteriores. Então foi uma destruição em massa, como você pode ver nas fotos aí, uma tristeza que acabou acontecendo pela profecia de Nostradamus. Então, pessoal, né, todos nós sabemos a história das Torres Gêmeas, um trágico atentado ocorrido, né, no 11 de setembro. Nos Estados Unidos, muitos afirmam, né, que Nostradamus teria profetizado o ataque na primeira cintura do seu livro, né, quando ele escreveu: no fogo do centro da terra, a cidade nova tremerá. Duas grandes rochas farão guerra por um longo tempo então. Aretusa avermelhará o rio novamente. O interessante, né, é que um pouco arrepiante também, é que na primeira linha ele fala sobre o centro da Terra. Se traduzirmos as palavras básicas para o inglês, teremos centro, né, center, e terra, world. O nome das Torres Gêmeas era World Trade Center, né? Se pensarmos sobre esse ponto de vista, não é difícil acreditar que Nostradamus previu o nome do local. E também tem um interessante, né, quando ele fala que cidade nova, né, ou seja, Nova York, o local onde aconteceu o atentado. Bom, gente, essas foram as 7 previsões aí, né, de Nostradamus, mas se vocês quiserem eu posso me aprofundar mais nesse tipo de vídeo. Posso falar sobre a história de Nostradamus, se você ficou curioso, né? Posso falar sobre outras profecias também bem relevantes, né, porque essas não são somente 7, são várias também. E tem também as profecias de Nostradamus que não deram certo, né? Ele fez a profecia, porém não deu certo, não aconteceu. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários, tá certo?
sobre o que se vocês tiverem curiosidade sobre isso, para que eu possa fazer um vídeo desse tipo. Peço a você, se inscreva-se nesse canal se você ainda não é inscrito para relembrar. Deixe a sua curtida se você gostou e até a próxima. Valeu!